Oi, pessoal, gravando um vídeo, então, para estar passando exercícios da lista 8 para C, tá? Linguagem C. Então, pegando o exercício 2 da lista 8, inclusive, que já está resolvido, né? Ele está resolvido usando o laço de repetição. O enquanto, né? Peraí, deixa eu olhar aqui. E daí pede até para trocar, usar o for no lugar do enquanto. Então, colocando em C esse exercício, ok? Eu vou compartilhar aqui para vocês a tela aqui do Dev, este daqui. Eu já até coloquei a biblioteca para usar comandos de entrada e saída, né? O stdio.h, o loqueio.h, que é para usar a conversão depois, conforme a língua vigente no país, né? Então, colocando ali em português ali. E agora, passando, então, aquele algoritmo, ele começa lá, o algoritmo da lista 2, da lista 8, exercício 2, né? Declarando as variáveis tab, cont, result como sendo do tipo inteiro, né? Então, para C, vai ser int, eu digo qual tipo, daí eu declaro o nome das variáveis. Cont e result, ok? Esse é o processo, então vou colocar um comentário aqui de declaração das variáveis. Nesse exercício, as 3 variáveis são do tipo inteiro, por isso eu coloquei as 3 na mesma linha, perfeito? Depois tem ali início, leia tab. Então, a ideia do leia tab nesse exercício é o usuário digitar qual a tabuada que ele quer que seja impressa, tá? Aqui, como eu estou fazendo já na linguagem, a gente precisa colocar dentro da linguagem a mensagem para o usuário saber o que ele precisa realizar, né? Então, aqui, printf, digite a tabuada desejada. Pronto, printf, lembrando a ideia do escreva, ele vai simplesmente escrever essa mensagem na tela. Agora eu preciso receber essa mensagem, que é o comando que está lá no pseudocódigo, que é o leia, né? O leia aqui é o scanf, ok? Scanf, daí tem aquela sintaxe própria do C. Como eu vou colocar dentro da variável tab. Como a variável tab é do tipo int, eu coloco aqui %d e comercial tab. Lembrando que esse %d é um código mesmo, faz parte da sintaxe do C, que eu estou dizendo que a minha variável tab é do tipo inteiro. O %d quer dizer que é do tipo inteiro. E esse e-comercial, na hora que eu estou lendo, é para guardar dentro desse endereço de memória que eu estou chamando de tab. Okay? Por isso esse e-comercial. Como eu disse, é bem característico, é uma sintaxe da linguagem C. Ok, já sei qual é. Agora eu preciso que ele faça o cálculo. Por exemplo, se eu digitei tabuada do 5, digitei o 5, ele vai ter que fazer o cálculo assim. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Ele precisa fazer esse cálculo 10 vezes. A tabuada do 5 vai do 1 até o 10. Por isso que tem ali, né, um conte, a variável conte começando em 1, e ela vai fazer esse laço, que é o while, que está ali, né? Só estou passando o código que vocês já estão vendo lá na lista. Enquanto o conto for menor ou igual a 10, faça. E daí veja que nessa linha lá dentro do algoritmo tem assim, ele tem 3 linhas. A linha para calcular o resultado, para o escreva e o conte para incrementar, ok? Então, a linha para calcular o resultado, que é a variável result, recebe a tabuada escolhida vezes o conte. O primeiro caso vai ser, result recebe 5 vezes 1 e guardou. E ele tem que mostrar isso, né? Ele faz o cálculo, mostra o cálculo. Mostra, exibição, comando printf. Printf, e aqui, deixa eu só fechar uma coisa aqui, gente, que eu tô com ele aberto, tá fazendo um barulho no fundo que tá horrível aqui, né? Só um minutinho. Deixa eu fechar isto daqui. Pronto, agora fica parando de bipar aqui também a gravação. Tá. Voltando então, cadê? Tô voltando aqui no meu, mas não consigo voltar, só um minuto.
Quero ver aqui, voltei. Tá, então, o printf é para mostrar esse resultado, tá? Eu quero que ele mostre no formato de tabuada, eu quero que ele mostre assim, 5 vezes 1 igual e o resultado. 5 vezes 2 igual e o resultado. Então, ele vai ter que mostrar 3 números. Primeiro número vai ser o 5, que é a minha variável tab, e estava bem dessa forma que estava no algoritmo, né? Isso mesmo. Uhum. Exatamente como está ali no algoritmo. Daí eu quero que ele mostre aqui o sinal X, que é o sinal de vezes, tá? Ele não vai fazer essa conta, ele só vai mostrar o X aí, né? O conte, eu vou colocar mais um %, desculpe, aqui é %d, porque é uma variável do tipo inteiro. Aqui também é %d. Aqui é o sinal de igual e aqui também é %d. Tá, agora, para cada um dos percentes que eu coloquei ali, o primeiro %d, ele vai mostrar o que está na variável tab. O segundo %d, ele vai mostrar o que está na variável conte. Lembrando que o tab está com o valor digitado lá da tabuada, estou supondo o número 5, o conte vai estar com 1, depois 2, 3, 4 e assim vai. E o último %d é para indicar mais uma variável. Cada %d naquela posição indica uma variável. Então, eu estou fazendo de maneira sequencial, né? O primeiro %d é a variável tab, o segundo conte, o terceiro a minha variável resulte. Ok? Depois que eu fiz isso, a minha variável conte vai receber conte mais 1, vai incrementar e acabou o laço de repetição. Não tem o fim quanto, né? Que a gente já estava vendo. Só que assim, aqui dentro desse laço de repetição, eu tenho 3 linhas dentro desse laço do enquanto. Se eu deixar simplesmente dessa maneira, ele vai entender que só vai existir uma linha dentro do enquanto. Ele vai entender que dentro do enquanto só vai existir essa linha aqui, ó, essa linha do resulte, só isso, ok? Eu preciso falar para ele que são essas 3 linhas e não somente uma. Como são 3 linhas, olha o que vai ser feito. Eu vou abrir um bloco, indicar que essas 3 linhas aqui fazem parte desse bloco da estrutura de repetição enquanto. É como se fosse o final, o end while, né? Fim enquanto. Eu disse começou a estrutura do enquanto, quer dizer que essas 3 linhas fazem parte da estrutura do enquanto. Por isso, depois que eu coloco a instrução do while, eu abro as chaves e no final das 3 linhas, que seria a ideia de acabou esse laço de repetição, as 3 linhas que fazem parte, eu finalizo com fecha chaves, ok? E ok, em tese, acabou o algoritmo. Vamos salvar isso aqui. Eu já salvei. Ah, já, desculpa, eu já tinha gravado aí. Então, vou fazer o teste executando, vamos ver como vai ficar isso aqui. F11, acho que é, né? Eu já esqueci qual é. F11, isso mesmo. Digita a tabuada desejada, vou pôr a tabuada do 5 aí que a gente estava comentando. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Funcionou direitinho. O meu único problema é assim, ó. Ele mostrou tudo na mesma linha, né? Lembra daquele comando para fazer pular linha? Então, assim, depois que ele mostrar, eu vou pedir para ele fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar um printf aqui. /n. Poderia ser naquele printf ali de cima, tá? Mas para não ficar tão poluído, acho que dessa maneira vai ficar melhor. Vamos ver. Senão tudo na mesma linha, sabe? Vai ficar troncho demais, né? Ah, print não, né? Olha a mensagem de erro que ele deu, que bonitinha. Printf, agora sim, ficou melhor. Print não existe, né? O comando print, é o printf que existe. Deixa eu pôr outro número, 7, vamos ver. Opa, 7, 7 vezes 1, 7 vezes 2, bem lindinho, bonitinho, perfeito. Ok? Funcionando. Tá, agora vou aproveitar esse mesmo algoritmo aqui, vou colocar aqui para salvar como, usando o laço de repetição para, ok? Está usando o while, né? Se a gente for usar o for, como é que a gente coloca isso aqui no for? O for, eu inicio a estrutura dele indicando que começa o conte em 1,
O conte vai até 10 e o conte recebe conte mais 1. Tudo na mesma estrutura. Então, eu não preciso também dessa linha aqui. Eu não precisei inicializar o conte com 1, porque já está dentro da estrutura do for. Eu disse que vai até 10, que era a mesma forma como aparecia o conte menor, o while, né? Conte menor igual a 10. E o incremento, conte recebe conte mais 1, que estava lá no final do laço de repetição do enquanto, está na mesma linha do for. Ok? Vou salvar e vou executar novamente, vamos ver se é ok. Ok, funcionando da mesma maneira, igualzinho o outro. Ok? Então, o que aprendemos de novo aqui, esse abre e fecha bloco, quando dentro do laço de repetição ou da estrutura condicional tem mais de uma linha que faz parte dessa estrutura condicional. Obrigatoriamente, em linguagem C, eu preciso abrir bloco. Já vamos fazer mais exemplos aí para conseguir reforçar tudo isso, tá bom? Valeu. Obrigada, gente. Deixa eu finalizar aqui e finalizar. Jesus amado, meu cabelo, gente. E finalizar